Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Hoje é mais uma aula da nossa jornada de síndrome metabólica e hoje a gente tem uma convidada super especial, que é a doutora Cristina Fará, que muitos conhecem, mas para quem não a conhece, eu vou pedir para a Cris se apresentar. Então, primeiro, Cris, queria te agradecer pela sua disponibilidade em participar com a gente dessa jornada, e aí fala um pouquinho de você, do seu trabalho, antes da gente colocar efetivamente a nossa aula aí para o pessoal. Oi, pessoal, é um prazer estar aqui, eu agradeço o convite. Realmente esse tema a gente gosta muito de trazer sempre que pode para a população, porque ele tem muito impacto na vida das pessoas, pelo fato da síndrome metabólica ser uma doença comportamental. Então, se nós conseguirmos explicar para você bastante sobre esse assunto no curso, e vocês estiverem dispostos a fazerem as mudanças, acho que nós vamos conseguir ajudar muita gente. Então, é uma honra esse convite, agradeço muito a todo o pessoal envolvido no curso, estou muito feliz de estar aqui hoje. Ah, que legal, que legal. Bom, então vou colocar a apresentação que a Cris preparou para vocês, tá, gente? E aí eu deixo o seu encargo, Cris, você fica à vontade aí para falar. Vamos ver se a apresentação entra certinho. Enquanto isso, só vou fazer um iniciozinho aqui, dizendo que a síndrome metabólica, hoje em dia, ela é muito, muito prevalente, porque ela tem tudo a ver com obesidade, como nós estamos com a população acima do peso, quase que 60% da população acima do peso, então não era tão comum nós termos pessoas com síndrome metabólica no passado, mas isso é o que mais eu atendo, a Renata atende, o Felipe Cajana atende, é muito comum nos nossos consultórios hoje em dia. Com certeza. Bom, Então, aí você me fala quando que você quiser que eu passe os slides, tá? E eu vou passando para você. tá joia, maravilha. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre, essa slide introdutório. Meu nome é Cristina Fará, eu sou endocrinologista, formada no ano 2000, já tenho um tempinho de estrada aí, portanto, já atendi muita gente com síndrome metabólica. Com Bom, certeza. Tá aparecendo uma linha verde aqui, deixa eu ver se ela vai sair. Não, não sei por quê. Deixa eu voltar lá. para mim não está aparecendo, Rê. Para você não? Ah, então tá bom. Não. Tá ótimo. Então, nós vamos falar um pouquinho, gente, sobre o diagnóstico formal e também exames que não fazem parte do diagnóstico formal, mas eles têm tudo a ver com o metabolismo, com a ocorrência da síndrome metabólica. Então, vamos lá. Então, a síndrome metabólica é uma condição caracterizada por circunferência abdominal aumentada, hipertensão arterial, resistência à insulina ou o próprio diabetes e níveis anormais de colesterol e triglicérides no sangue. Pode passar, Rê. Como que faz, então, para diagnosticar a síndrome metabólica? Então, nós vamos medir a circunferência abdominal do paciente, aferir a pressão arterial, ver os níveis dele de glicemia em jejum, açúcar no sangue, né? De colesterol e triglicérides em jejum. A síndrome metabólica, quem que é o alvo dela? Bom, as pessoas que estão em maior risco de ganhar gordura na região abdominal. Então, por exemplo, os homens, em toda a vida deles, se eles engordam, eles têm mais tendência a ganhar na região abdominal. Nós, mulheres, após a menopausa, ficamos com a tendência igual dos homens, de ganhar gordura na região abdominal. Mas qualquer pessoa que ao longo da sua vida vai ganhando peso, está entrando numa zona de risco para síndrome metabólica. Então, vamos falar um pouquinho mais do diagnóstico. Bom, quando que nós começamos a ficar numa situação de maior risco? Nós, mulheres, quando a nossa cintura está maior que 80 centímetros e os homens maior que 94 centímetros. O diagnóstico ele é feito quando nós temos 3 das 5 condições que eu vou comentar. Então, por exemplo,
Uma grande quantidade de gordura abdominal, que para homens significa uma circunferência abdominal maior que 102 centímetros e para as mulheres maior que 88 centímetros. Um HDL, que é tido como bom colesterol, em níveis baixos, que para homens significa 40 miligramas por decilitro e em mulheres menor que 50, triglicérides elevados, ou seja, maior que 150, pressão arterial alta, maior que 13,5 por 8,5, na verdade é 130 por 8,5, e uma glicemia em jejum elevada, maior que 110. Então, 3 desses 5 critérios, eles fecham o diagnóstico de síndrome metabólica. Bom, para diagnosticar, então, síndrome metabólica, como nós falamos, o exame físico ele é fundamental, porque dele saem 2 parâmetros, que é a circunferência abdominal e a pressão arterial. Esses nós não precisamos de laboratório para fazer. Você mede a pressão do paciente em consulta e, com uma fita métrica, acha onde está a cintura dele, relaxado, né? Nem estufado, nem engorchado, o abdômen relaxado, e faz a aferição, que é super importante. Mas nós precisamos do laboratório porque precisa de glicemia em jejum, HDL em jejum e triglicérides em jejum. Bom, esses exames laboratoriais, a glicemia, o triglicérides, o HDL, eles são super importantes porque eles fazem parte dos critérios diagnósticos da doença, então eles são imprescindíveis. No entanto, agora aqui na nossa aula, eu vou complementar com exames que estão totalmente relacionados à síndrome metabólica e que não é muito falado porque eles não fazem parte dos critérios diagnósticos, mas quando eles estão altos, e eles estão altos frequentemente quando a pessoa tem síndrome metabólica, eles conferem maior risco cardiovascular. Então, vamos lá para alguns exames que nós vamos comentar na sequência. Bom, a apolipoproteína B, mais conhecida como ApoB, ela está presente nas moléculas de colesterol que são chamadas aterogênicas, ou seja, naquelas moléculas capazes de formar placa de ateroma, que são as placas que vão entupindo as nossas artérias, que são a VLDL, a IDL e o LDL. Então, dosar a ApoB permite nós sabermos se essas moléculas estão em maior número ou não no nosso sangue. Também permite avaliar uma coisa muito interessante, que é a qualidade do nosso LDL. Então, quanto mais alta a ApoB, maior a chance de nós termos um LDL, independente do número dele, do valor dele, de nós termos um LDL mais pequeno e denso, né? Mais moléculas de pequeno e denso, quis dizer. Então, quanto mais moléculas do seu LDL é do tipo pequeno e denso, mais aterogênico, mais entupidor é o seu LDL, digamos assim. Então, tem estudos prospectivos que demonstram que dosar a ApoB já se iguala a dosar o LDL na capacidade de predição de risco. Então, é um exame que, não raro, a gente pede no consultório. Bom, já a apolipoproteína A, chamada de ApoA, ao contrário, ela está ligada, então, às moléculas de HDL, que é tido como bom colesterol, né? Então, quanto maior o nível de ApoA, maior o nível de HDL. Então, a gente quer ter uma ApoA alta e a gente quer ter uma ApoB baixa. Tanto que tem uma fórmula que é a relação ApoB sobre ApoA1, que nos ajuda numa predição indireta de risco cardiovascular. Então, para os homens, nós gostamos quando você divide a ApoB sobre a ApoA1 e vem um valor menor que 0,79. E para a mulher, nós gostamos quando esse valor é menor que 0,69. Bom, a lipoproteína A, que é a LPAzinho, que a gente chama, ela também é um marcador de risco cardiovascular indireto. Nós gostamos quando esse valor está abaixo de 30.
esse é um exame que tem mais a ver com genética. Esse não dá muito para a gente mexer, ele não tem muito a ver com estilo de vida. Tem mais a ver com a nossa genética, como nós nascemos com essa predisposição. A LPAzinho, a gente gosta quando ela está baixinha, porque quando ela está alta, ela ajuda na formação de trombos, ela promove a oxidação do LDL, né? Então, o LDL oxidado, ele tem maior poder de formar placas de ateroma, de entupimento. E ela alta, ela também traduz uma maior inflamação do endotélio, da parede do vaso sanguíneo. Então, quem tem a sorte de ter a LPAzinho menor que 30, melhor. Bom, e a proteína C reativa? Essa é mais conhecida, né? Essa eu acho que muitos de vocês já tiveram ela dosada em algum pedido médico. A proteína C reativa, ela é um marcador de inflamação. Como a síndrome metabólica é uma condição inflamatória crônica subclínica, ela sobe na síndrome metabólica, assim como ela sobe quando nós cortamos o dedo e inflama o nosso dedo, quando, por exemplo, nós temos uma artrite reumatoide, ou um lúpus, ou qualquer doença que seja inflamatória. O fato de, hoje em dia, nós termos tecnologia para dosar a PCR ultrassensível, permite com que nós avaliemos quantidades muito pequenas da PCR no sangue. Então, não precisa ter uma grande inflamação, um dedo inflamado, para subir lá nas alturas. Então, na síndrome metabólica, ela aumenta um pouquinho. Então, nós conseguimos, com a PCR ultrassensível, captar pequenos aumentos da PCR e, assim, utilizar esse parâmetro como um medidor de risco cardiovascular indireto, como os outros exames. A homocisteína que eu vou falar, o ácido úrico, a lipoproteína pequenininha, LPAzinho, a ApoB, a ApoA. Esse é um conjunto chamado de marcadores de risco cardiovascular indiretos, que via de regra estão alterados, alguns deles, não precisa ter todos, na síndrome metabólica, porque a síndrome metabólica é uma síndrome de inflamação subclínica crônica, por isso que ela é perigosa, vai inflamando a paredinha das nossas artérias e vai aumentando a chance de entupimentos. Bom, a PCR ultrassensível, quando ela está abaixo de 0,1, é um risco cardiovascular baixo, quando está entre 0,1 e 0,3 é intermediário e acima de 0,3 um risco mais alto. Bom, o outro parâmetro que eu comentei agora é a homocisteína. A gente gosta quando a homocisteína vem abaixo de 7. Níveis maiores que 10 são considerados níveis altos. Isso também é um marcador de risco cardiovascular indireto. A homocisteína mais alta, ela está também relacionada com deficiência de vitaminas do complexo B. Então, a vitamina B12, a vitamina B6, o folato. Tanto que quando você repõe, né, num paciente que tem essas vitaminas baixas, tende a cair a homocisteína. Mas a gente não sabe se ter homocisteína alta promove um maior fator de risco ou se é um marcador de fator de risco aumentado. Então, não quer dizer que você suplementando essas vitaminas e a homocisteína caindo, que o paciente está mais protegido. Mas, de qualquer forma, nós usamos a homocisteína como um dos marcadores de risco cardiovascular indireto. E o ácido úrico? O ácido úrico é uma história interessante. Vejam que o ácido úrico alto, ele está relacionado com maior consumo de tipos de alimentos que aumentam a possibilidade da gente ter síndrome metabólica, né? Então, o mesmo alimento que aumenta a possibilidade de nós termos síndrome metabólica também aumenta o ácido úrico. Então, os alimentos que mais nos deixam propensos à síndrome metabólica é frutose e álcool. E assim também o é com o ácido úrico. É claro que não é só frutose e álcool que leva a um risco maior de síndrome metabólica. Esses são os potenciais maiores causadores, mas uma dieta rica em carboidrato processado,
farinha de trigo, doce, açúcar na forma de frutose ou de glicose, álcool, são os maiores causadores de síndrome metabólica. Então, nós sempre precisamos lembrar, toda vez que vamos falar com vocês sobre esse assunto, que as pessoas que estão em maior risco de engordarem ao longo da vida e desenvolverem síndrome metabólica são aquelas que, por algum motivo, não é por má vontade, é por desconhecimento, na maior parte das vezes, que vão se afastando do que está contemplado lá no nosso maravilhoso Guia Alimentar para a População Brasileira. Se vocês nunca o leram, vale muito a pena. É um documento muito bem feito pelo Dr. Carlos Monteiro, que explica que o melhor desfecho que nós podemos ter de saúde, de passarmos a nossa vida mais magro e sem os problemas da síndrome metabólica, é focarmos a nossa alimentação no que a gente popularmente chama hoje de comida de verdade, ou seja, aquilo que nós compramos na feira, no sacolão e no açougue, porque aquilo que nós compramos nas prateleiras do supermercado, né? Claro que o supermercado pode funcionar como açougue e feira, mas aquilo que está nas prateleiras dele, que está em potinho, em lata, em saco, ou seja, a comida processada, ela costuma ter um nível de carboidrato mais alto, de proteína mais baixa e um acréscimo de substâncias químicas que nós não lidamos muito bem. O consumo desse tipo de comida de maneira contumaz, então frequente, é justamente o que nos expõe a um alto risco de ganharmos gordura abdominal e depois desenvolvermos síndrome metabólica, que é a fase inicial, na verdade, de um diabetes. Então, eu vou voltar aqui no ácido úrico, mas já deixo esse lembrete para quem não quer ficar com síndrome metabólica e não quer ficar com diabetes, foge dessas coisas que estão no pote, na lata e do saco. Vamos nas carnes, nos ovos, nos vegetais, nas coisas que a natureza deu, que a chance de desenvolver esses problemas será muito, muito, muito menor. Voltando aqui no ácido úrico, o ácido úrico elevado, ele faz uma inibição de uma enzima chamada ENOS. Essa enzima ENOS, ela está envolvida na síntese do óxido nítrico, que é uma substância que relaxa as nossas artérias. Então, uma enose inibida, ou seja, um ácido úrico alto, e a falta do relaxamento das artérias vai aumentar a chance de hipertensão arterial. Por isso que ácido úrico alto e hipertensão arterial andam de mãozinhas dadas, né? Mas a notícia boa é que nós podemos alterar essa situação alterando o que nós comemos. Bom, esse era então o conteúdo que eu preparei a respeito de como diagnosticar síndrome metabólica, que não é difícil, a gente em casa consegue fazer, e os exames que estão relacionados, que estão intimamente ligados à síndrome metabólica. Super importante, além de ensiná-los os exames relacionados e como diagnosticar, dar um alento aí, né, no que nós podemos fazer, e a melhor coisa que nós podemos fazer é ir deixando de lado a comida processada. Com certeza. Cris, eu queria fazer algumas perguntinhas para você, eu não quis te interromper, claro, né? Mas eu acho que é bem importante, porque assim, nessa jornada, Cris, a gente tem várias pessoas que estão participando e que elas realmente não têm, por exemplo, a ideia de procurar um médico, um profissional de saúde, né? Então, assim, eu sou muito taxativa em relação a isso, a necessidade da individualização, porque, assim, às vezes a pessoa começa a fazer uma estratégia low carb, por exemplo, né, com redução aí de carboidrato, e muitas vezes ela não tem esse suporte em relação a esses exames mais específicos, ou se ela passa com algum profissional que não é muito, né, assim, não fica muito confortável nessa estratégia que você falou, por exemplo, né, hoje de manhã eu olhei o exame de uma paciente, né, que curiosamente o médico tinha pedido homocisteína e ela estava com um valor de 13, né, então dentro do parâmetro do laboratório tá ok, né, só que a gente sabe que já é
né, um valor aumentado, e o mais interessante é que ela tinha baixos níveis de vitamina B12, né? Então você vê que provavelmente ela tem talvez até aquele polimorfismo naquele gene, né, tem a ver com o metabolismo do folato, tudo, e isso pode realmente ter uma implicação no aumento da inflamação. Então, assim, o que você recomendaria para essas pessoas? Quem que elas deveriam procurar, né, às vezes na sua cidade, ou qual que seria a especialidade? Porque realmente a gente vê que a medicalização hoje, ela traz para a pessoa uma lista de remédios. Então, por exemplo, né, a pessoa vem com o pacote completo da síndrome metabólica, ela vai sair com remédio para ácido úrico, para colesterol, para triglicérides, para pressão e um remédio para baixar a glicemia. A gente que funciona de uma outra maneira, a gente fica meio assim escandalizado, né? Porque talvez seria muito bom que o médico pudesse dar uma explicação. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso para o nosso público aí da jornada. Ah, ótima pergunta. Então, quando nós pegamos o paciente numa situação de síndrome metabólica, ele está no que a gente chama de janela de oportunidade. Então, é um momento muito bom para atender o paciente, porque tem muita coisa boa para ser feita e dá para reverter. Olha que maravilha! É uma situação que dá para reverter. Só que nós estamos atualmente vivendo como se fosse um momento de cisão. Tem parte dos profissionais endocrinologistas e nutricionistas que acham que é o engordar apenas que leva à síndrome metabólica, e parte dos endocrinologistas e nutricionistas que acha que esse engordar não é um simples engordar, é um engordar com o que nós estamos comendo, com que tipo de comida nós estamos comendo, né? Eu e a Renata, nós não pretendemos ser as donas das verdades, mas claro que não tem como você falar para o público sem emitir a sua opinião, né? Porque senão não dá nem para você se expor e falar se você não tem uma opinião para ser dada. Então, nós compartilhamos da mesma opinião que os piores alimentos são os carboidratos processados e o álcool. Então, nesse sentido, nós deveríamos, quando vamos falar com uma pessoa que tem síndrome metabólica, antes de pensar se nós vamos dar remédio para ela, ensinar a ela a sair da confusão que ela está fazendo, comendo, em 90% das vezes, não digo enganada, ela está comendo porque ela não sabe, não é por má vontade. Então, é mostrar esse cenário, olha só, você está comendo um tipo de comida que você está indo em encontro da síndrome metabólica. Vamos sair daqui, vamos comer esse outro cenário de comida. E o que acontece? Daí 3 meses o paciente volta, ele está melhor. Daí 6 meses ele volta, de repente sumiu a famosa gordura no fígado, que chama esteatose hepática, que é um exame que você vê no ultrassom de abdômen. O ultrassom de abdômen superior, ele mostra bem isso. A presença da gordura no fígado, que se chama esteatose hepática, é a tradução maior aí da síndrome metabólica. Eu até poderia ter colocado na minha apresentação. Foi boa a pergunta da Renata, que assim eu posso complementar. É um exame de imagem, né? Eu falei de vários sanguíneos, esse é um exame de imagem. Então, quantos pacientes nós já vimos nos nossos consultórios com 6 meses desaparecer a gordura no fígado? Recentemente, eu atendi um rapaz que não foi medicado e que desapareceu a esteatose hepática após a perda de 30 quilos com esse tipo de dieta e mais atividade física, né? Então, nós, claro que contamos com recurso medicamentoso, eles nunca deixaram de existir, só não pode deixar de fazer o que é imprescindível, que é abordar a causa da doença, que é uma alimentação inadequada, né? Então, procurar um profissional que tenha essa visão, seja endocrinologista, nutricionista, eu acho que vai acelerar o processo da reversão da doença, né? Perfeito. Eu queria que você falasse um pouquinho também, Cris, da insulina, né? Então, assim, por mais que ela não seja um marcador formal, né, da síndrome metabólica clássica, né, que você colocou de
de uma forma bem didática, né, aqueles parâmetros que você pode, com uma fita métrica, fazer e aferir a pressão. Mas, assim, uma coisa que me incomoda um pouco quando eu pego o pedido de exame, né, de outros profissionais, é que muitas vezes a pessoa ela pede a glicose e não pede a insulina. E aí a primeira coisa que o paciente fala é assim: ah, minha glicemia está ótima, né? Então, assim, não existe ainda, né, de forma muito disseminada, essa cultura de calcular realmente a relação entre a glicose e a insulina. Eu queria que você falasse um pouquinho do índice Roma, que eu sei que você usa bastante, que também pode ajudar a pessoa, porque a pessoa sempre fala, minha glicemia está ótima, só que às vezes a insulina está complicada, e também o parâmetro laboratorial ele é muito assim, ele é muito bonzinho, né? Então, às vezes a pessoa está com 24 de insulina e ela acha que está ótimo, porque no laboratório lá a indicação é até 25. Eu queria que você falasse sobre isso também. Uma outra excelente pergunta essa, que nos dá a possibilidade de falar da insulina. Ela está intrinsecamente relacionada à síndrome metabólica. A insulina alta, ela traduz uma situação chamada resistência insulínica, que na verdade está na gênese, na base da síndrome metabólica. Quem tiver oportunidade de escutar um capítulo que eu gravei sobre síndrome metabólica num podcast de estilo de vida, tem no Eu vou meu colocar Instagram o lá. link para o pessoal na Legal, descrição. legal. Ótimo. Então, lá eu explico qual é o link entre o que nós comemos e a geração da resistência insulínica. Então, o que nós comemos determina essa situação da resistência insulínica. E a resistência insulínica, a resistência à ação da insulina, é claro que vai levar o nosso pâncreas a ter que secretar mais insulina, já que nós estamos resistentes. E isso é a tradução da síndrome metabólica. Então, se a minha insulina está persistentemente alta, é porque eu estou resistente. E essa resistência, ela nasce da formação da gordura no fígado, dos alimentos que eu não deveria estar comendo e que vão criando essa gordura no fígado, que eu falei que os piores são a frutose e o álcool, né? Então, se vocês escutarem lá o podcast, vocês vão entender que frutose, quando eu falo frutose, eu não estou falando exatamente do consumo da fruta. Vocês vão entender que a comida processada hoje em dia, ela leva grandes quantidades de frutose. Para vocês terem uma ideia, um americano médio, no começo do século XX, por volta de 1900, comia cerca de 15 gramas de frutose por dia, que vinha do quê? Das frutas, do mel, não era muito. Esse consumo de frutose foi aumentando. Hoje, um americano médio come 5 vezes mais, cerca de 75 gramas de frutose por dia, colocado na comida processada, tanto na comida processada doce, porque é o que dá o doce dessa comida, quanto na comida processada salgada, na forma de realçador de sabor. Por isso que até 1980 não tínhamos relatos de gordura no fígado. Imagina, a gente nem sabia o que era esteatose hepática. Isso é tudo de 1980 para frente. Isso é E uma era sempre doença relacionada moderna. ao alcoolismo, né, Cris? Assim, a esteatose, tipo assim, você tem gordura no fígado porque você bebe, né? Era uma coisa muito assim. Hoje, Exato. né, a esteatose não alcoólica, ela vai ser uma das maiores causas de transplante de fígado ou mesmo, né, de câncer hepático nos próximos anos, né? Exato. Então, antigamente, você falava, tem câncer de fígado ou tem cirrose, logo pensávamos em a pessoa tem hepatite C ou B ou bebe. Sim. Então, ela é alcoólatra ou tem hepatite C e B. Hoje em dia, não. A causa que mais cresce é a esteatose hepática não alcoólica, que é causada pelo que a gente come, né? Então, a insulina alta, que produz um Roma alto, Roma é uma relação que se faz, é um cálculo, hoje não precisa nem calcular, porque os laboratórios já mandam um Roma para a gente. Então, quando o Roma está alto, justamente é porque a relação glicose-insulina não está boa. Então, vejam o que a Renata falou, é muito interessante.
paciente aparece com uma glicemia boa, ele já fica feliz. Só que o que adianta eu ter uma glicemia de 90 às custas de uma insulina de 25? Quer dizer, para manter a minha glicose normal de 90, eu estou precisando secretar 25 de insulina. Seria legal se eu tivesse precisando secretar 5 de insulina, porque isso significaria que eu sou sensível e não resistente à insulina. Então, esse é um exame que eu sempre peço, né? A gente tem que ter cuidado para não pedir exame demais, Sim. desnecessário, porque não ajuda nem o paciente, nem o médico. Mas, na minha opinião, a insulina é, sim, um exame fundamental para diagnosticar a resistência insulínica, que é a base da síndrome metabólica. E eu acho que uma coisa interessante também é que, assim, a pessoa que tem a insulina mais alta, ela tem muita fome, né? E ela se beneficia muito da redução desses alimentos processados, né? Daquelas farinhas brancas, do açúcar, e é a pessoa que tem um resultado mais, assim, exuberante, né? Às vezes a pessoa, ela tem uma obesidade mais periférica, né? Um acúmulo mais periférico de gordura, e muitas vezes é uma pessoa que de repente não vai cursar com tanta facilidade com essa estratégia, né? Mas para quem tem todos esses parâmetros que a Cris falou e ainda tem a insulina alta, é uma coisa mágica, né? A pessoa volta um mês depois, sei lá, com uma melhora exponencial daquela compulsão, daquela fissura por comida, a barriga diminui muito, né? Então eu acho que é muito importante, né? A gente sempre fala isso, né, Cris, que assim, que o paciente ele já tenha algum tipo de interesse, né, em saber os exames que estão sendo pedidos, né? Porque assim, eu acho que o tempo daquela abordagem paternalista que o médico manda e o paciente obedece já foi, né? Hoje tem YouTube, tem Google, a pessoa, né, pode pesquisar um pouquinho mais. Então, às vezes vale a pena, né? Se você está realmente participando dessa jornada, você foi no médico, ele não te pediu insulina, dá uma solicitada, a pessoa não vai ficar chateada porque você está fazendo uma solicitação, muito pelo contrário, ele vai ver que você é uma pessoa interessada na sua própria saúde, né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí, né? Eu acho que a participação do profissional, ela fica até mais gratificante quando ele percebe o interesse do paciente, né? A gente estava falando sobre isso ontem, e isso é muito legal. Então, assim, eu queria que você desse uma mensagem final para o pessoal que está fazendo a jornada. Queria já te agradecer pela sua disponibilidade, né, por compartilhar mais uma vez o seu conhecimento com a gente. E também lembrar, pessoal, que a Cris participou de um documentário que eu também já participei, que é o Carboidratos Modernos, e ela falou bastante sobre frutose, né, Cris? Eu vou colocar também na descrição, porque realmente a explicação que ela deu sobre frutose e ácido úrico, né, toda essa questão da esteatose hepática também foi bem legal no documentário lá do Super Nutridos. Eu vou colocar também para o pessoal na descrição. Muito bom. Eu queria falar que eu concordo com a Renata que hoje nós temos condições de sermos mais protagonistas da nossa saúde, nós não somos totalmente dependentes da opinião do médico, e isso é muito bom, porque esses conhecimentos que nós estamos passando aqui na jornada, eles são relativamente jovens, né? Quem começou a trazê-los para nós em 2011 foi o Dr. Souto, que aliás é um médico inteligentíssimo que quem tiver interessado em aprender sobre esses assuntos deveria seguir. E nem todos os profissionais tiveram a oportunidade de cruzar com esse conhecimento. Na vida é assim, não é por má vontade. O conhecimento ele vai se construindo. E nem todo mundo teve a sorte de cruzar com isso. Acesso, né? Foi por outros Acesso, caminhos. foi por um caminho mais acadêmico e não por um caminho mais segunda via, como aqui as redes sociais, que são ruins para algumas coisas, mas são ótimas para veicular de maneira mais rápida o conhecimento. Então, muitas vezes, vocês vão sentir uma certa contradição no atendimento. Nem todo mundo vai achar que carboidrato processado aumenta
a chance de síndrome metabólica. Então, o que eu queria dizer é para manter essa curiosidade viva, não estou dizendo que o que vocês vão ouvir está errado, mas manter a curiosidade viva e falar, eu ouvi uma coisa, mas eu estou vendo aqui que eu posso ir além no conhecimento. Então, isso aumenta a nossa chance de termos uma abordagem mais completa, né? Agora, para quem já quiser de cara sair da zona de risco de síndrome metabólica antes mesmo de ter fontes boas para estudar, vai caindo fora da comida processada, que vocês já estão fazendo o dever de casa até que vocês possam estudar e ficar craques no assunto. O Guia Alimentar para a População Brasileira é uma excelente fonte confiável de um pesquisador muito renomado, o Dr. Carlos Monteiro, para vocês consultarem essas informações. Vou colocar também, E é uma fonte oficial. Sim, uma fonte oficial, e foi considerado o melhor guia alimentar do mundo, né, por um órgão internacional. Então, realmente, assim, é uma coisa brasileira, né? Assim, é um esforço de uma equipe de profissionais do Brasil, né? E realmente, eu até comentei com a Cris, né, que eu me sinto muito honrada de fazer parte de alguma maneira, porque é o grupo de profissionais da faculdade que eu estudei, da Faculdade de Saúde Pública, né? Então, eu acho que vale a pena a gente se debruçar, né? E uma das coisas mais bonitas desse guia é que, além dessa parte mais técnica sobre o alimento, tal, ele também fala da parte comportamental, né? Da gente ter uma relação mais amorosa com o alimento, né? Tentar evitar telas na hora da comida, né? Envolver a família na seleção, no preparo, na aquisição de alimentos. Então, assim, realmente o texto do Guia Alimentar Brasileiro ele é muito inspirador, né? Então, é uma coisa que vale muito a pena empenhar um tempo. Tem até um vídeo muito divertido, até posso procurar, porque eu usava muito nas minhas aulas, que ele faz um resumo do guia, né? Ele é um desenho animado. Mas até vou mostrar para você, Cris, que acho que você não conhece esse vídeo, ele é bem lúdico sobre o guia. Então, acho que super vale a pena essa dica final aí da doutora Cristina. Eu quero super ver, até porque nós precisamos de materiais assim para ajudar nossas crianças. Exato. Isso é super importante, focar na educação das crianças é um tema muito importante. E até vou contar uma coisa que eu contei ontem para a Renata, o Felipe, todos vocês acho que conhecem, obviamente. Ele está coordenando, né, aqui com a gente. Ele que é o nosso coordenador master, ele sempre fala de um livro chamado Eat Like the Animals, que aliás é um livro lindo, maravilhoso. Essa semana eu vou postar sobre esse livro, é interessantíssimo. E lá, esses dois pesquisadores famosos, o Raubenheimer e o Simpson, que são pesquisadores australianos, eles citam o Dr. Carlos Monteiro, e não só citam, vejam vocês, eles dizem que o trabalho do Carlos Monteiro foi o que deu insight para eles para amarrar a conclusão de tudo que eles tinham estudado e por amarrar essa conclusão, conseguir traduzir em coisas práticas para ensinar as pessoas o que fazer. Então, nós brasileiros podemos ter a nossa autoestima aumentada, Com certeza. Temos muita coisa boa nesse país, né? Com certeza. Queria aqui, então, finalizar... Valorizar, né, o que veio da nossa ciência aqui, né, que é tão difícil, que é tão pouco valorizada aí pelos órgãos governamentais. Então, acho que a gente precisa dar esse crédito para os nossos pesquisadores, né? Exato. Então, bom, gente, é isso. Pode falar, amiga, desculpa te interromper. Agradecer a paciência, vocês estão aqui há quantos minutos ouvindo a gente, e dizer que nós, nos nossos Instagrams, estamos à disposição para ajudá-los da melhor maneira possível. Com certeza. Então, eu vou colocar depois todos esses links que a Cris sugeriu, para vocês também, ao longo dessa semana aí da jornada, poderem se familiarizar com esses conceitos também que ela trouxe. Então, tchau, tchau para vocês, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau.